Eu sempre faço 3 vídeos pequenos, né, para colocar no Instagram, e depois eu faço um maior um pouquinho como esse aqui para explicar melhor quem tiver interesse, né, em assistir. Eu estou falando hoje, dia 8/7/2026, sobre a nova e eterna aliança. Existia a primeira aliança e a segunda aliança, nova e eterna aliança. A primeira aliança é o Antigo Testamento. Na verdade, nunca foi pelas obras, sempre foi pela fé, né? A gente olha lá em Gênesis 15, que creu em Deus Abraão, isso foi imputado pela fé, foi imputado como justiça, pela fé de Abraão. Mas Deus fez uma primeira aliança, Ele deu os 10 mandamentos, e o povo não guardou. Deus tirou eles do Egito, eles pecaram, aquele povo não entrou na terra prometida. Bom, Ele fez uma nova e eterna aliança que já era prevista há muitos anos, lá em Jeremias 31, Ele já falou, farei uma nova aliança, não conforme a primeira, porque eles não guardaram quando eu peguei pela mão para tirar do Egito. E aí Deus falou assim, vou fazer uma nova aliança, eu vou escrever minha lei no seu interior, na mente e no coração. Na mente para conhecer, no coração para ter vontade de viver por ela, porque a lei de Deus é maravilhosa, ela é o amor, né? Os 10 mandamentos, os 4 primeiros falam do amor a Deus, os 6 últimos amor ao próximo, né? Então os mandamentos de Deus são perfeitos e maravilhosos, a gente não guarda porque fomos corrompidos, somos criaturas que fomos corrompidos por Satanás, mas estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Mas como Deus ia dar o Espírito Santo? Porque entenda bem, antes de ter o Espírito Santo, o povo era morto. O povo estava morto. Quando a gente vê lá em Ezequiel 36:26, Deus disse que ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Era o Espírito Santo que ele ia colocar em nós. Porque lá em Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, aquele povo não tinha o Espírito Santo. Então Deus manda o profeta profetizar, né? E aí aquele povo é reconstituído. É como se viesse carne, nervos e tal, e aqueles ossos secos se tornam vivos, mas vivos espiritualmente. Porque quando Jesus veio, Ele batiza a gente com o fogo do Espírito. Ele dá o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos transforma na imagem de Jesus, porque nós fomos predestinados, Romanos 8:28, para ser conforme a imagem de Jesus. E quem nos transforma na imagem de Jesus é o Espírito Santo. Se você ler lá em 2 Coríntios 3:18, ele está nos transformando na imagem do Senhor, né? A cada dia. O Espírito Santo que habita em nós, como Jesus falou, é bom que eu vá. Lá em João 16, ele falou, é bom que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Mas quando ele for, Jesus for, eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é não crer em Jesus. A justiça é porque não cremos, Jesus voltou para Deus e o Espírito Santo veio, né? O Consolador, que faz a nossa ligação com Deus. E o juiz, que é o príncipe desse mundo, já está julgado. Jesus não está aqui. Nós vivemos ausente do Senhor, como diz em 2 Coríntios 5, nós vivemos ausente do Senhor. Jesus está no céu ao lado de Deus intercedendo por nós. Quem está aqui é o Espírito Santo, mas os três são um só. Como assim? É porque em 1 João 5:7 diz que são 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E são 3 que testificam na terra, que é a água, o sangue e o Espírito. O Espírito está na terra e está no céu, ele faz essa ligação, entendeu? Então Jesus habita em nós pelo seu Espírito Santo. E vamos entender uma coisa, lá em Mateus 25 diz que tem uma história das 10 virgens. Tinha 5 prudentes e 5 loucas. As loucas não buscaram o Espírito Santo durante a vida, as prudentes buscaram. Como é que buscam? Em Jesus. Creia em Jesus e peça. Em Lucas 11:11 diz que Deus não nega o Espírito Santo a quem o pede, então peça, ele vai te dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te transformando gradualmente na imagem de Jesus de maneira contínua, mas não linear. A gente tem altos e baixos, a gente cai às vezes, aí por isso tem que arrepender, né? Igual fala em João 1, 1 João 1, versículo 8, se disser que não tem pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a gente erra, peca, mesmo tendo o Espírito Santo, e a gente pede perdão, Jesus perdoa, nos purifica de toda injustiça, né? Porque o pecado mata a carne, né? Mas quem já nasceu de Deus, que recebeu o Espírito Santo, esse tem a garantia, o selo e o penhor do Espírito. 2 Coríntios 5, lá no 14, se não me engano, diz que ele é o selo e o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo. Então, a nova e eterna aliança que Deus falou que faria, está escrito em Jeremias 31:31 e foi confirmada em Hebreus 8:8. E ela fala assim, ó, Deus fala, farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a primeira, porque eles não guardaram
a minha aliança. Nessa aliança escreverei minha lei na mente e no coração, e não haverá mais necessidade de um dizer ao outro, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, do menor ao maior deles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, serei misericordioso para com eles, dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas maldades, não me lembrarei mais. Então ele faz esse perdão através de Jesus, ele faz essa aliança através do Espírito Santo que recebemos de Jesus, ok?